Manual Administrativo do Clube de Aventureiros, capítulo 9, 9.4. Tipos de reunião da rede familiar. A rede familiar não deveria se tornar tão absorvente ou interessante que se gastasse mais energia nela do que no clube propriamente dito. Por isso, ao apresentarmos estes tipos de reuniões, queremos que você os encare como tipos possíveis, aplicáveis a situações específicas, justificáveis dentro de um planejamento integrado, mas dependente do clube de aventureiros como um todo. Reunião formal. As reuniões formais são os encontros oficiais da rede familiar. Elas refletem em apenas uma data tudo o que está em andamento no âmbito dos pais de aventureiros e será seu cartão de visitas para conquistar mais colaboradores. Capriche nelas. A duração de uma reunião formal não deveria ser superior a 1h30. Além deste tempo, tudo que for feito ou decidido corre o risco de ser esquecido ou mal realizado. Início da reunião, boas-vindas, apresentação dos convidados, meditação curta ou atividade devocional e oração. 15 minutinhos para isso. A apresentação do trabalho vinculado ao programa das crianças, distribuição de tarefas e orientação para realizar as tarefas, 20 minutinhos. Atividade dinâmica, 25 minutinhos. Pequeno intervalo de 5 minutos, discussão de um tema ou palestra de convidado, 25 minutos e encerramento. Abertura. Programe a abertura de sua reunião formal para acontecer alguns minutos depois do começo da reunião dos aventureiros. Assim, os pais podem entregá-los aos conselheiros, despreocupando-se para o trabalho na rede familiar. O modelo de recepção é o mesmo utilizado no dia de inscrições. Tenha um recepcionista para causar a primeira boa impressão. A primeira impressão fica, e encaminhar filhos e pais para os cuidados dos conselheiros ou diretor associado e para a rede familiar necessariamente nesta ordem. Assinale definidamente o início de sua reunião. Não permita que o bate-papo que vinha acontecendo até aquele momento simplesmente se prolongue, como se sua reunião fosse uma extensão dos momentos de espera. Peça o silêncio e a atenção dos presentes. Dê boas-vindas gerais e agradeça o comparecimento de todos. Destaque os convidados ou iniciantes. Introduza a meditação, explicando a utilidade destes momentos para reflexão ao início da reunião. Faça o possível para que o conteúdo desta mensagem seja aplicável à vida prática, tanto de crentes como de descrentes. Se tiver conexão com o assunto geral da reunião formal, melhor. Não esqueça que o clube é também um ministério espiritual. Cuidado com as orações longas ou dispersivas. Lembre-se que algumas pessoas não estão habituadas a orar. Torne a oração relevante e significativa. Leve a presença de Deus às necessidades do momento. Você fala em nome do grupo todo, quando ora publicamente. Limite-se àquilo que reflete o sentimento de todas as pessoas presentes. Tarefas a realizar. Apresente as tarefas por escrito. Dê explicações rápidas sobre as atividades necessárias para sua realização e indique a agenda de reuniões de trabalho que tratarão especificamente de cada uma delas. Informe também quem são os responsáveis por cada tarefa. Permita que estes seus auxiliares apresentem resumidamente as linhas gerais acerca das tarefas que coordenam e convidem elas mesmas os pais interessados em trabalhar naquela tarefa específica. Quando você entrega material escrito, está ganhando 2 vezes. As informações ficam mais claras durante a sua discussão e podem ser lembradas mais facilmente depois. Por isso, evite falar as mesmas coisas que já teve o trabalho de escrever. Permita perguntas, mas restrinja-as ao tema em foco, com toda a polidez possível. Mostre aos participantes que prefere concentrar-se em cada assunto e tratá-lo adequadamente uma única vez, sem precisar voltar a ele depois. Cada tema terá seu momento. Se for preciso, providencie para que as perguntas não pertinentes ao momento sejam anotadas para responder adequadamente a elas quando for mais oportuno.
Numere os parágrafos do material escrito. Isso lhe dará a possibilidade de referir-se definida e inequivocamente aos trechos que deseja discutir ou explicar. Depois, ao enviar o mesmo material para os pais que faltaram ou ao discutir seu conteúdo à distância, por telefone ou internet, terá o mesmo recurso da numeração dos parágrafos à sua disposição. Se as tarefas a realizar devem ser escolhidas pelos pais, especialmente a participação em grupos e reuniões de trabalho, distribua imediatamente, após as explicações, formulários para que eles escolham tais atividades. Este é um modo extremamente rápido de obter uma coleção definida, confiável e individual dos interesses de todos os participantes. Prefira sempre este método, ele é direto e atende bem aos mais tímidos. A lista de tarefas a realizar, aqui discutida, precisa ser debatida e construída com todos os seus auxiliares. Tal lista deverá também ser submetida à diretoria do clube, para que todos estejam conscientes dos planos e objetivos pretendidos. Isso dá muito trabalho, mas o esforço compensa de um modo que você nem imagina. Atividades dinâmicas. Faça reuniões simples e descontraídas. Evite cerimonialismo, pois ele não contribui com nada neste tipo de reunião. Aproveite para, antes de iniciar sua atividade dinâmica, apresentar a data e local previstos para a próxima reunião formal. Neste curto espaço de tempo, seus auxiliares podem estar preparando os detalhes necessários para a realização da atividade dinâmica ou o lanche. Deixe claro que a data, horário e local previstos para a reunião seguinte podem ser ajustados às necessidades dos pais. Combine ouvir sugestões sobre o assunto após a atividade dinâmica ou durante o intervalo. Deste modo, você poderá adaptar-se às sugestões ou problemas apresentados. Dado o anúncio, passe para a execução da atividade dinâmica planejada. Atividades dinâmicas têm a ver com o ambiente que você está criando desde o momento em que recepcionou os pais, antes mesmo da reunião começar. Este clima de amizade, simpatia e descontração vai deixar as pessoas à vontade para opinarem e sugerirem soluções para os assuntos discutidos. Aposte nisso. Ao terminar sua atividade dinâmica, combine um tempo de intervalo e um sinal com o qual chamará os pais de volta à reunião. Intervalo. Um suco ou chá faz maravilhas por reuniões. Ofereça esta oportunidade de interação aos pais de seus aventureiros. Uma estratégia bastante interessante é não servir os pais, mas sim indicar o local onde eles mesmos podem se servir. Além de o desobrigar da tarefa, esta estratégia levará muitos deles a se encontrarem e conversar enquanto se servem. Discussão de um tema ou palestra de convidado. Essa é uma parte fundamental de sua reunião. É um momento em que os pais podem aprender algo novo, que tenha relevância para a sua vida. Por isso, tenha o máximo cuidado na escolha dos temas e dos palestrantes. Eles determinarão boa parte do conceito que os pais formarão acerca de suas reuniões formais. Não se iluda apenas com os títulos acadêmicos ou diplomas. Esteja certo de que a graduação dos convidados está lastreada por uma vida e experiência que realmente possa contribuir com os objetivos que você traçou. Você pode se sentir tentado a apresentar alguns assuntos, porque afinal de contas, dá muito menos trabalho e envolve muito menos risco. Você teria boas razões para pensar assim, mas lembre-se que a novidade é o tempero da vida. Encerramento. Sincronize o encerramento de sua reunião formal com a liberação das crianças do Clube de Aventureiros. Faça os anúncios que sejam realmente importantes com precisão e rapidez. A esta altura, os pais já estão cansados ou preocupados em encontrar seus filhos. Se pretende recordar uma lista extensa de itens,
Faça-o por escrito. Dê um bilhetinho com tudo o que deseja que os pais lembrem. Reserve o anúncio verbal para não mais do que 2 assuntos. Dar apenas um anúncio final será o ideal se você conseguir. Um tema por excelência para este momento é a reunião formal seguinte. Dê a data, o horário e o local em que combinaram realizá-la. Apesar disso já ter sido discutido antes do intervalo, alguém pode não ter estado presente naquele momento ou ter chegado atrasado. A data, horário e local previstos podem precisar ser adaptados para garantir a presença de um número maior de pais. Reforce neste momento final o próximo compromisso da rede familiar. Este é o encerramento da reunião. Termine bem. Distribua o mesmo sorriso com que recepcionou os pais. Seja simpático, coloque-se à disposição para dúvidas ou comentários após o encerramento. Não sermoneie nem discurse. Neste momento, fale pouco, agradeça a presença de todos e ore, uma oração curta e objetiva. Reuniões de trabalho. São reuniões destinadas a preparar partes específicas do programa da rede familiar ou do clube. Nestas reuniões, apenas os envolvidos com o trabalho em foco participam. Há pelo menos 2 tipos de reunião de trabalho. A mais importante delas é a reunião de trabalho para classes e especialidades. Nesta reunião de trabalho participam todos os pais, divididos em unidades dos filhos, visando o treinamento específico para dar suporte doméstico ao ensino das classes e especialidades. Programe esta reunião de trabalho para estar suficientemente distante das reuniões formais, a fim de que a agenda dos pais não fique muito carregada, no momento enquanto eles literalmente se esquecem da existência do clube em outra época. A diferença entre a reunião formal e esta reunião de trabalho é que a primeira tem como objetivo as necessidades e a integração dos pais com outros pais de aventureiros, e a segunda se concentra na assistência e treinamento dos pais como auxiliares dos filhos. Por esta razão, as reuniões de trabalho para as classes e especialidades na rede familiar deveriam ser realizadas em parte pelo coordenador da rede e em parte pelo instrutor geral junto aos conselheiros. Esta reunião deve acontecer no mesmo horário e local que a reunião das crianças, seguindo em tudo as recomendações para recepção, início e término que foram apresentadas no tocante às reuniões formais. Primeira parte da reunião deveria ser dirigida pelo coordenador da rede familiar. 1. Explicar o programa geral das classes e especialidades. 2. Agrupar os pais de acordo com a idade de seus filhos. 3. Entregar-lhes as pastas e outros trabalhos realizados pelos filhos, o cartão de requisitos das classes, resumo das especialidades em execução, o programa de ensino planejado para a classe em que o filho está participando e etc. E 4. Apresentar o conselheiro responsável pela unidade dos filhos. Segunda parte da reunião. Os conselheiros, apresentados pelo coordenador da rede, trabalham com os pais. 2. O instrutor geral dá explicações que julgue necessárias. 3. Os conselheiros apresentam aos pais o plano de ensino para a classe, analisam o desempenho e as dificuldades de cada filho a partir dos trabalhos apresentados, instruem sobre os próximos requisitos a serem executados e o suporte doméstico necessário, prazos para entrega de trabalhos, agenda vinculada e etc. 4. Conselheiros apresentam o projeto aventureiro do ano e dão suporte aos pais para a execução dos trabalhos pertinentes ao programa. Enquanto este trabalho é executado, o diretor estará desenvolvendo alguma atividade longa com todos os meninos e meninas, despreocupando os conselheiros do cuidado com as crianças. Instruções gerais de primeiros socorros, cuidados de higiene ou odontológicos, marionetes, música e etc. são especialmente recomendáveis. Outra reunião de trabalho importante é destinada à preparação de eventos. Neste tipo de reunião de trabalho participam apenas os envolvidos com o evento em foco.
Algumas destas reuniões de trabalho para eventos se concentrarão em construir partes do programa geral do clube, enquanto outras serão destinadas à preparação de atividades internas da rede familiar dos aventureiros. Não se preocupe com a quantidade de pessoas envolvidas nestas reuniões. 2 pessoas constituem uma reunião de trabalho, do mesmo modo que algumas dezenas de participantes trabalhando para a execução de um grande evento. Ao convidar pessoas para reuniões de trabalho, limite seu número àquele que pode efetivamente ser envolvido na discussão do assunto a tratar. Escolha para cada reunião de trabalho um dirigente comprometido com a execução do evento ou a atividade em foco. Se é uma tarefa que já foi atribuída a ele, nada mais sábio do que deixar que a própria pessoa coordene todas as partes do trabalho sob sua responsabilidade. Evite dirigir todas as reuniões do clube de aventureiros. Você ficaria esgotado, tentando fazê-lo e impediria o desenvolvimento de outros líderes, seus auxiliares que precisam de oportunidades para crescer. 9.5. Grande evento. É o ápice do programa da rede familiar dos aventureiros. O grande evento é um momento para os pais mostrarem seu trabalho através da rede. Este evento deveria coincidir com algum outro, programado pela diretoria do clube, uma Olimpíada interna, ou feira de artesanato, ou passeio de dia inteiro, ou almoço comunitário, ou mutirão e etc. O grande evento é interno. Tem que ser realizado pela rede familiar e envolver os pais e as crianças locais. A melhor época para realizar um grande evento é o final do ano, pois o clima é mais favorável e os pais já tiveram tempo para se conhecerem e trabalhar juntos, formando uma verdadeira rede familiar dos aventureiros. Ir à praia, à montanha, à mata, a parques temáticos, a criadouros de animais e etc. são programas muito interessantes para grandes eventos. Se forem escolhidos locais públicos para realizar seu grande evento, eles terão a desvantagem de não poderem controlar completamente a programação e o acesso a certos locais ou serviços. Entretanto, terão a vantagem de não precisar planejar muitas atividades adicionais, uma vez que o próprio local deve ter opções suficientes para ocupar todo o dia. Escolhendo um sítio ou outro local separado exclusivamente para seu grupo, não terão que compartilhar a piscina ou outras instalações com mais ninguém, mas terão que pensar em cada detalhe da infraestrutura e na ocupação do tempo dos participantes. O grande evento da rede familiar não deveria ser diretamente programado para realizar nenhum dos requisitos de classes ou especialidades, embora seja inevitável vincular uma visita ao zoológico com a especialidade de amigo dos animais, ou relacionar uma excursão ao jardim botânico com a especialidade de árvores, ou pensar na especialidade de astronomia quando se está no planetário. Use seu senso comum e lembre-se que o principal objetivo da rede familiar é estabelecer uma convivência feliz dos pais e seus filhos no âmbito do clube, para servir como modelo para esta convivência feliz em outros contextos da vida familiar deles. A iniciativa e a execução do grande evento precisa estar a cargo dos pais, mesmo que coordenados por você, para que eles comecem a imaginar maneiras de planejar e realizar grandes eventos para sua própria família e seus próprios filhos. 9.6 Reuniões da diretoria da rede familiar. Exclusivas para dirigentes, destinam-se a planejar e administrar as atividades desenvolvidas pela rede. Devem se realizar em datas estrategicamente colocadas para não atrapalhar nem a rede e nem a programação geral do clube. O coordenador dirige estas reuniões. As primeiras reuniões da nova diretoria da rede familiar
devem se realizar logo após a eleição dos representantes para a comissão executiva já no ano anterior. Como atrair e manter pais na rede familiar. 1. Capriche no cumprimento de suas responsabilidades. 2. Envie comunicados escritos para cada família de aventureiro, 1 ou 2 semanas antes dos eventos. 3. Organize sua rede familiar ao redor das necessidades dos pais, porém, convide a igreja e a comunidade para as programações que sejam realmente de interesse geral. Isso divulgará e tornará relevante o trabalho desenvolvido pelo clube. 4. Estabeleça parcerias com outros departamentos da igreja que também recomendem a rede familiar para os pais com quem tenham contato. Estas parcerias também vão evitar redundância nas atividades programadas por cada um deles e pela diretoria do clube. Divulgue também no clube as atividades desenvolvidas pelos demais departamentos. É uma via de mão dupla. A ajuda tem que trafegar nas duas direções. 5. Planeje ter algum evento anual apenas para pais em um ambiente fora da igreja, convidando outros pais da comunidade. Os próprios pais poderão convidar amigos e apresentar-lhes o clube de aventureiros. Faça com que este evento anual seja uma amostra daquilo que a rede familiar e o clube proporcionam aos seus membros. 6. Consulte os pais dos aventureiros nas tomadas de decisões. Peça que falem de suas preferências quanto a horários e temas para discussão nas reuniões da rede familiar. Aproveite o ambiente da rede para monitorar a atuação dos conselheiros e demais oficiais da diretoria do clube. Reforce o trabalho dos oficiais do clube diante dos pais. Em seguida, reforce as necessidades e preferências dos pais perante a diretoria do clube. Como coordenador, você está colocado numa posição-chave, especialmente vantajosa para fazer relações públicas. Aproveite. 7. Realize eleições de pais para representarem a rede familiar na comissão executiva e ajudarem a dirigir a rede. Estes pais ajudam na elaboração dos planos para o seguinte ano, que será o seu ano de serviço. Por isso, a época ideal para realizar esta eleição é o último trimestre do ano. Nesta época, cada pai já está familiarizado com os demais, depois da convivência que tiveram ao longo do ano. No último trimestre do ano, já se sabe quais os pais mais ativos, aqueles com quem se pode contar em qualquer situação, aqueles que têm liderança e envolvimento e etc. Passos para organizar a rede familiar. 1. Prepare com o melhor de seus recursos a apresentação para os pais a realizar-se no dia de inscrições. Faça esta apresentação com o máximo de entusiasmo possível. 2. Cadastre todos os pais e mães de aventureiros e inicie uma aproximação específica com cada um deles. 3. Colete e cadastre informações sobre as habilidades disponíveis entre os pais para serem utilizadas na rede familiar ou diretamente no clube. 4. Colete e cadastre sugestões sobre temas para discussão de interesse dos pais. 5. Estabeleça um sistema de mão dupla, de comunicação entre os pais e o clube. Utilize o telefone, a internet e os correios. Não se limite a contatos pessoais. 6. Realize reuniões formais interessantes e reuniões de trabalho produtivas. 7. Integre o calendário dos pais ao calendário para as crianças. Aproveite o tempo dos pais. Evite marcar atividades em que eles tenham que providenciar alguém para cuidar das crianças, enquanto participam. Use o horário em que eles já estão esperando o término das atividades com as crianças para fazer, nestes horários, suas reuniões. 8. Divulgue já no dia de inscrições as informações relativas ao grande evento anual que está planejando realizar.
Peça sugestões, observações e críticas para adaptar o programa à agenda do maior número de pais possível. Mostre aos pais que a maioria das atividades da rede familiar tem estreita relação com o programa previsto para as crianças. Deixe evidente que o sucesso do filho depende da integração do pai no programa. A rede familiar e o ensino do currículo. O plano de trabalho do clube é a base sobre a qual se elabora o programa da rede familiar. A ligação entre o plano de trabalho e o programa da rede familiar é vertical, ou seja, um é construído sobre o outro. Deve haver uma integração entre os dois programas e seus dirigentes. A rede familiar deve ajudar o ensino do currículo e vice-versa. Aventureiro do Ano. Este é um programa muito interessante, pois transforma em membros honorários do clube os pais ou responsáveis dos aventureiros. Cada adulto pode cumprir requisitos e conquistar certificados de aventureiro do ano. Quem avalia a referenda? O secretário do clube registra e avalia a presença em eventos, atividades e reuniões, tarefas administrativas e burocráticas. O instrutor geral, juntamente com os conselheiros de unidade, acompanha os requisitos relacionados com a classe e as especialidades da faixa etária da criança. A rede familiar registra, acompanha e avalia o cumprimento dos requisitos ligados ao seu programa interno. A diretoria do clube, reunida, recomenda aos candidatos para receberem o certificado de aventureiro do ano. Deste modo, toda a estrutura organizacional do clube se envolve na concessão desta honraria, primeiro instruindo e realizando atividades, depois avaliando os participantes. O aventureiro do ano deve ser encarado como um prêmio, em reconhecimento ao esforço dos adultos, na realização de sua parte do programa do Clube de Aventureiros. Pais que se tornam membros oficiais do clube, assumindo cargos e funções, usando uniforme e comparecendo a todas as reuniões regulares, também podem receber o certificado de aventureiro do ano. Entretanto, eles devem ser avaliados como pais de aventureiros e não por suas contribuições como membros ou dirigentes. Outra questão importante: o pai ou a mãe que conquista o certificado de aventureiro do ano conquista-o para si e para seu filho, não necessariamente para o cônjuge. Somente se o casal trabalhar junto no programa é que ambos os pais se habilitam a receber o certificado. Lembre-se, isso é um prêmio para o esforço empreendido na prática. Tem que ser conquistado e não doado. Tarefas para os pais vinculadas ao currículo. Muitos pais imaginam que, ao trazerem seus filhos para o clube de aventureiros, verão a liderança realizar algumas brincadeiras, jogos, passatempos e nada mais. Nem lhes passa pela cabeça a ideia de que haverá trabalho para eles, pais, fazerem. No dia de inscrições, este mito se desfaz, diante de seus olhos perplexos quando percebem que o clube é, na verdade, uma parceria para trabalho ativo, tanto dos pais como das crianças. Eles não sabiam que o clube é somente um intermediário, que promove e organiza atividades para pais e filhos aproveitarem juntos. Isso pode ser uma total surpresa para alguns deles. A rede familiar tem como sua principal missão convencer os pais de que, ao invés de uma sobrecarga em sua apertada agenda, o clube de aventureiros poupa-lhe tempo e energia ao propor um programa de desenvolvimento para a criança baseado no envolvimento dos pais. Se eles não se envolvem, seus filhos não se desenvolvem. Aventureiro do Ano é um dos incentivos especialmente destinados a conquistar os pais para este envolvimento. Trata-se de um conjunto de requisitos para os pais perseguirem, enquanto ajudam seu filho a obter a classe dele. Algumas tarefas são exclusivamente dos pais, outras exclusivamente da diretoria e outras consistem de trabalho conjugado da diretoria e dos pais.